Você já se perguntou por que algumas pessoas ouvem a mensagem de Deus e são completamente transformadas, enquanto outras permanecem indiferentes, mesmo frequentando a missa todos os domingos? Por que alguns católicos florescem em santidade extraordinária, enquanto outros, com as mesmas oportunidades, parecem permanecer estagnados espiritualmente? A resposta está escondida em uma das parábolas mais profundas de Jesus, a parábola do semeador, onde ele revela o mistério da semente da eternidade, que é plantada em nossos corações. Antes de desvendar os segredos que Cristo revelou em Mateus 13, me conte nos comentários: você sente que a palavra de Deus tem dado frutos abundantes em sua vida, ou percebe que algo está impedindo seu crescimento espiritual? Escreva simplesmente dando frutos, ou encontrando obstáculos. Em Mateus 13, 1-23, Jesus senta-se à beira do lago de Genezaré e conta uma parábola que aparentemente é simples, mas que contém verdades eternas tão profundas que até os apóstolos precisaram de uma explicação privada. Eis que o semeador saiu a semear, começa Jesus, pintando uma imagem familiar para seus ouvintes, o agricultor espalhando sementes em seu campo. Mas o foco da parábola não está no semeador, que é o próprio Deus, nem na semente, que é sua palavra eterna. O foco está no solo, nos diferentes tipos de terreno que representam o coração humano. E é aqui que encontramos o mistério da semente da eternidade e por que ela produz resultados tão diferentes em pessoas diferentes. A primeira lição extraordinária desta parábola é que Deus semeia abundantemente, generosamente, até mesmo em terrenos que parecem improváveis. Parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo pedregoso, outra caiu entre espinhos. Isso revela a generosidade transbordante de Deus, que oferece a todos, sem exceção, a oportunidade de receber a semente da vida eterna. Não existe coração tão endurecido, tão pedregoso ou tão sufocado por preocupações que Deus desista dele. Como ensina Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Deus oferece a semente, mas respeita nossa liberdade quanto ao que faremos com ela. A primeira condição do coração que Jesus descreve é o caminho, o terreno duro e batido onde a semente nem chega a penetrar na terra e é rapidamente devorada pelos pássaros. Jesus explica: este é aquele que ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o coração endurecido pela indiferença, pelo preconceito, pelo orgulho intelectual. É a pessoa que vai à missa, mas com uma atitude fechada, que já sabe tudo, ou que está presente apenas fisicamente, enquanto sua mente vagueia por 1000 preocupações. A semente da eternidade nem chega a penetrar, é interceptada pelo maligno, que usa distrações, dúvidas, críticas ou simples apatia espiritual. São João Crisóstomo comenta sobre este tipo de coração. O caminho representa aqueles que são negligentes e preguiçosos, que recebem a semente, mas não a cultivam, deixando-a exposta aos ataques. É o católico nominal que conhece os rituais, mas nunca permitiu que a fé transformasse seu coração. Você reconhece este padrão em sua vida espiritual? Momentos em que a palavra de Deus simplesmente bateu e voltou, sem penetrar seu coração. Talvez durante homilias que você mal escutou, ou leituras da Bíblia que fez mecanicamente, sem verdadeira abertura para o que Deus queria dizer a você pessoalmente. A segunda condição é o terreno pedregoso, solo com pouca profundidade, cobrindo um leito de rochas. Aqui a semente germina rapidamente, mas sem raízes profundas, a planta murcha ao primeiro calor intenso. Jesus explica: este é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Este é o coração que se entusiasma facilmente, que se emociona com um retiro espiritual, que fica fervoroso após uma confissão profunda ou um momento de oração intensa, mas que não desenvolve a disciplina espiritual necessária para sustentar esse fervor quando vêm as dificuldades. É o católico das emoções, não do compromisso duradouro. São Jerônimo comenta: muitos começam bem, mas não perseveram até o fim. No início,
Mostram grande fervor, mas quando vem a tentação, revelam-se sem raízes e incapazes de suportar o ataque do inimigo. Você já experimentou esse padrão? Momentos de grande entusiasmo espiritual que depois se dissiparam diante das dificuldades? Um retiro que o inflamou de amor a Deus, mas cujos efeitos desapareceram nas primeiras semanas de volta à rotina? A terceira condição é o terreno entre os espinhos, era solo fértil, mas já ocupado por outras plantas que competem com a semente boa. Jesus explica: este é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. Este é talvez o coração mais comum em nossa sociedade atual, não hostil à fé, não superficial, mas simplesmente sufocado por preocupações, distrações e apegos. É a pessoa sinceramente religiosa que, entretanto, não consegue priorizar sua vida espiritual porque está sempre muito ocupada. É o católico dividido, que busca conciliar valores incompatíveis, servir a dois senhores. Santo Tomás de Aquino comenta sobre este tipo: os espinhos são as riquezas, não porque a riqueza seja má em si mesma, mas porque facilmente prende o coração do homem com preocupações e não o deixa livre para as coisas de Deus. Você reconhece este padrão em sua vida? Momentos em que seu desejo sincero de crescimento espiritual foi sufocado pela agitação do dia a dia, pelas infinitas distrações da tecnologia, pelas preocupações financeiras ou pelas ambições profissionais. Finalmente, Jesus fala do terreno bom, solo fértil, profundo e livre de competição, onde a semente pode desenvolver todo o seu potencial. Este é o que ouve a palavra e a compreende. Ele produz fruto, 100, outro 60 e outro 30. Este é o coração aberto, receptivo e fiel. É a pessoa que não apenas ouve a palavra de Deus, mas medita nela, deixa-a penetrar profundamente e permite que ela transforme sua vida. É o católico que vive coerentemente sua fé, não por hábito ou tradição, mas por convicção profunda e amor a Deus. São Gregório Magno observa: o solo bom produz frutos pela paciência, porque nada de bom fazemos se não suportamos com igualdade de ânimo os males do próximo. Quanto mais progredimos, mais dificuldades encontramos, porque quando o amor cresce, crescem também as provas. Um detalhe fascinante é que mesmo no bom solo há diferentes níveis de frutificação: 100, outro 60 e outro 30. Isso revela que mesmo entre os fiéis sinceros, há diferentes graus de resposta à graça, diferentes níveis de generosidade e entrega. São João Paulo II comentou: o fruto depende também da nossa resposta. Não é só obra divina, mas cooperação humana com a graça. Deus propõe, não impõe. A grande revelação desta parábola é que a semente é sempre a mesma. A palavra de Deus é sempre poderosa, sempre viva, sempre capaz de transformar. Como diz Isaías: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e produzirá o efeito para o qual a enviei. Isaías 55:11. Se a palavra não frutifica em nós, o problema nunca está na semente, mas no solo, em nosso coração. E aqui está a boa notícia. Diferentemente do solo literal, o solo do nosso coração pode mudar. O caminho batido pode ser arado, as pedras podem ser removidas, os espinhos podem ser arrancados. Esta é a obra da conversão contínua a que somos chamados. Como podemos então preparar melhor o solo do nosso coração para receber a semente da eternidade? Primeiro, para evitar ser como o caminho batido, precisamos cultivar a atenção espiritual. A Lectio Divina, a antiga prática católica de leitura orante da Escritura, nos ensina a ler lentamente, meditativamente, deixando a palavra penetrar além da superfície. Santos como Bento, Bernardo e Teresa d'Ávila refinaram esta prática que nos ajuda a quebrar o solo endurecido do nosso coração. Como ensina o Papa Emérito Bento XVI, não basta ler a Escritura, é preciso entrar em conversa com a Palavra de Deus. Isso significa superar a leitura superficial, a escuta distraída, e permitir que a Palavra nos questione, nos desafie e, muitas vezes, nos desconforte. Segundo,
Para evitar ser como o solo pedregoso, precisamos desenvolver raízes espirituais profundas. Isso significa passar da espiritualidade das emoções para a espiritualidade do compromisso. A prática regular da oração, não apenas quando sentimos vontade, mas como disciplina diária. A frequência aos sacramentos, não apenas em momentos especiais, mas como nutrição constante. O estudo sério da fé, não apenas fragmentos inspiracionais, mas conhecimento sistemático. São Francisco de Sales aconselha: não coloque sua confiança em sentimentos e consolações espirituais, e não se entristeça quando eles faltarem. Deixe que a parte superior de sua alma se submeta à vontade de Deus e persevere em seu santo serviço, quer haja consolação ou aridez. Terceiro, para evitar ser como o terreno espinhoso, precisamos praticar o desapego e a simplificação. Numa cultura de consumismo, distração perpétua e ativismo, precisamos criar espaços de silêncio e liberdade interior. Isso pode exigir decisões concretas: limitar o tempo nas redes sociais, simplificar o estilo de vida, reavaliar ambições e prioridades, praticar a generosidade como antídoto à avareza. Como ensina o Papa Francisco na Laudato Si, a espiritualidade cristã propõe um crescimento marcado pela moderação e a capacidade de se alegrar com pouco, um retorno à simplicidade que nos permite parar para saborear as pequenas coisas. Mas, além destas orientações específicas para cada tipo de solo, Jesus oferece uma instrução geral que se aplica a todos. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 13:9. Esta não é uma exortação banal, mas um convite profundo à receptividade espiritual. Os judeus do tempo de Jesus conheciam bem a fórmula Shema Israel, ouve, ó Israel, com que começa a grande oração judaica do Deuteronômio 6:4. Ouvir no sentido bíblico não é apenas registrar sons, mas acolher existencialmente, deixar-se transformar pela palavra recebida. São Bento inicia sua regra com a palavra ausculta, escuta, e continua: inclina o ouvido do teu coração. Esta escuta do coração é o segredo do bom solo. Não é uma técnica a dominar, mas uma atitude existencial a cultivar, a abertura humilde à voz de Deus. Outro detalhe fascinante da parábola é que Jesus enfatiza não apenas o ouvir, mas o compreender. Mateus 13:23. No original grego, a palavra é siniemi, que significa literalmente juntar, conectar. A verdadeira compreensão da palavra não é apenas intelectual, mas existencial. É conectar a palavra com nossa vida concreta, deixar que ela ilumine nossa realidade cotidiana. Quando Jesus explica a parábola aos discípulos, ele diz algo extraordinário: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13:11. Esta é uma afirmação espantosa. Os mistérios no mundo antigo referiam-se a verdades sagradas reveladas apenas aos iniciados. Jesus está dizendo que seus seguidores têm acesso a segredos divinos escondidos desde a fundação do mundo. Isto nos leva a uma dimensão mais profunda da parábola. A semente não é apenas a palavra de Deus como mensagem abstrata, mas o próprio Cristo, a palavra feita carne. São João nos diz que, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Jesus é a palavra eterna do Pai, semeada nos corações humanos. Na Eucaristia recebemos esta semente de forma literal e sacramental. Cristo se torna alimento para nós, semente divina plantada em nosso ser. Como ele mesmo disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6:56. São Paulo expressou esta realidade de forma extraordinária quando escreveu: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. A semente divina recebida na fé cresce até que Cristo seja formado em nós. Este é o mistério da divinização, tão central na espiritualidade católica oriental. Deus se tornou humano para que o ser humano pudesse participar da vida divina. Assim, a parábola do semeador não trata apenas de como ouvimos a palavra de Deus, mas de como nos tornamos portadores de Cristo no mundo. O bom solo não apenas recebe a semente, mas a multiplica, produzindo nova semente para ser espalhada.
Como diz Jesus no final da parábola, o bom solo produz 100, outro 60 e outro 30. É uma multiplicação exponencial. Esta frutificação não é apenas para nossa santificação pessoal, mas para a evangelização do mundo. Como ensina o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, os leigos são especialmente chamados a tornar a Igreja presente e operante naqueles lugares e circunstâncias onde apenas através deles ela pode chegar como sal da terra. Cada católico que permite que a semente da eternidade floresça em seu coração torna-se, por sua vez, semeador. Suas palavras, ações e própria presença espalham sementes de eternidade no mundo temporal. É a grande missão a qual todos somos chamados, ser solo fértil e tornar-se semeador. São Josemaria Escrivá escreveu: estas crises mundiais são crises de santos. O mundo precisa desesperadamente de homens e mulheres que permitiram que a semente da eternidade florescesse plenamente em suas vidas. Pessoas que vivem no tempo, mas com a perspectiva da eternidade. Que trabalham na terra, mas com os olhos fixos no céu. Ao concluir nossa meditação sobre esta parábola extraordinária, permita-me fazer uma pergunta. Que tipo de solo é seu coração hoje? Existe alguma área de sua vida espiritual que se assemelha ao caminho batido, ao terreno pedregoso ou ao solo espinhoso? A boa notícia é que Deus é não apenas o semeador, mas também o divino agricultor, sempre pronto a ajudar-nos a preparar melhor o solo do nosso coração. Como diz o Salmo, um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. Peça a Deus que are o solo endurecido do seu coração, que remova as pedras da superficialidade espiritual, que arranque os espinhos das preocupações mundanas. Entregue-se ao trabalho paciente do agricultor divino, que deseja mais do que tudo ver a semente da eternidade florescer plenamente em você. No próximo vídeo, vou revelar as práticas concretas que os santos usaram para cultivar o bom solo do coração e permitir que a semente da eternidade produza frutos abundantes, mesmo em tempos de aridez espiritual. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários "Quero ser boa terra" e compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa redescobrir a semente da eternidade que Deus plantou em seu coração. Às vezes, um simples convite pode ser o início de uma grande transformação espiritual. Que Maria, a terra virgem que acolheu perfeitamente a semente divina, nos ensine a abrir nossos corações para a palavra de seu Filho. Até o próximo vídeo.